Olá, turma. Dando continuidade aos nossos estudos sobre a física térmica, hoje a gente vai aprender um conceito novo. Hoje a gente vai aprender o conceito de calor. Propriamente dito, calor tem um significado físico específico para ele, e a gente vai ver que esse significado geralmente é confundido com um termo popular. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai aprender o significado de fato de calor e aprender a diferenciá-lo da temperatura. A gente vai entender o que é a caloria, vai fazer uma diferença entre o calor sensível e o calor latente, são dois tipos de calores que existem, e fazer alguns cálculos que envolvem isso, tá? Eu coloquei assim, tudo que a gente vai fazer referente à calorimetria, que seria o fluxo de calor, entender as mudanças de temperatura e mudanças de fase, mas hoje, especificadamente, eu vou focar dois temas para a calorimetria. A gente vai focar no calor sensível e vai focar no equilíbrio térmico. Na próxima aula eu vou falar sobre, de fato, o que seria esse fluxo de calor e o calor latente, né? Que hoje não vou fazer exercícios sobre o calor latente. Então, calorimetria já é a parte da física que vai estudar, de fato, essa transferência de energia, porque calor nada mais é do que energia térmica. E para que ocorra esse transporte de energia térmica, a gente precisa ter um corpo com uma temperatura elevada, lembre-se do conceito de temperatura, nível de agitação térmica das moléculas, e um corpo que com a temperatura comparada a este, uma temperatura menor, ou seja, um nível de agitação térmica menor. Então, para que ocorra esse fluxo de energia térmica, um corpo tem que estar, vamos lá, termos populares, tá? Um corpo tem que estar mais quente do que o outro, tudo bem? Não confunda quente e frio com sensação térmica, tá, gente? Aqui lembre-se que o quente e o frio a gente está falando de maior temperatura e menor temperatura. E o fluxo, o sentido do calor sempre vai ser daquele que tiver maior temperatura para aquele que tiver menor temperatura, ou seja, em termos populares. Aquele que for quente transmite o calor que tem para aquele que está frio. Tudo bem? E daí a gente, em termos mais técnicos, diz assim, ó, calor é uma forma de energia em trânsito devido exclusivamente à diferença de temperatura. E daí a gente pode relacionar o que chama de unidades do sistema internacional para essa quantidade de calor. No sistema internacional, a energia, seja ela térmica, elétrica ou mecânica, a gente calcula ela em joule, mas em calor é mais usual a gente usar a caloria. Então, por exemplo, se você for na embalagem de algum alimento, atrás dele vai ter os valores nutricionais e esses valores nutricionais vão estar em duas unidades. É o quilojoule e a quilocaloria, referente a essas unidades. A unidade do sistema internacional e a unidade mais usual, que seria a caloria. E aí dizemos assim, ó, a caloria ela é definida como a quantidade necessária para que você eleve de 14,5 graus Celsius até 15,5 graus Celsius 1 grama de água. Tudo bem, gente? Ou seja, você vai elevar 1 grau Celsius, 1 grama de água. Essa é a definição de caloria. E aí segue algumas relações abaixo, né? Algumas relações entre essas grandezas. Como, por exemplo, uma caloria equivale a 4,18 joules. O BTU, que é uma unidade muito usada em ar-condicionado de geladeira, que chama unidade térmica britânica, vale aproximadamente a 1055 joules, convertendo para caloria, 252 calorias. E aí você tem a relação entre todas elas, tá? Mas foque aqui que você não vai precisar memorizar nenhuma dessas relações. Essas relações, geralmente nos problemas, ela é dada a você. Existe uma relação que sim, é de fato você precisar memorizar, que é a relação de caloria com joule, mas diz aproximadamente que uma caloria tem aproximadamente 4,2 joules. Tudo bem, gente? Essa é a unidade que você precisa ter em mente aí quando você for fazer um problema de física. Mas, no início, eu falei que a gente vai trabalhar um pouco sobre a ideia das formas de calor, né? Que tipos de calor existem? Falei lá no início da introdução da aula que existem dois tipos de calor, o calor sensível e o calor latente. Mas para que eu possa entender o que ocorre e como vou utilizar essas formas de calor, eu tenho que imaginar aqui os chamados estados físicos da matéria. E os estados físicos fundamentais são conhecidos por nós, ó, sólido, líquido e gasoso. Mas aí existem as suas transições, lembra? Do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, e assim vai. O processo inverso, ou a transição direta de um estado máximo para o outro. Mas o que eu vou relacionar aqui? A forma de calor que eu vou trabalhar. Nas formas em que eu tenho um estado físico fundamental, que seria sólido, líquido e gasoso, eu vou sempre usar o calor sensível. Porque nessas fases há apenas mudança de temperatura, mas a fase ela não é alterada. Nas outras, que seria
as fases de transição, em que você tem uma mistura entre esses estados, por exemplo, a fusão é uma mistura entre sólido e líquido, a solidificação também, nessas transições de fase eu vou usar sempre o calor latente. Tudo bem, gente? Então, pense dessa forma. Calor sensível, fases bem definidas, sólido, líquido e gasoso. As outras, calor latente. Tudo bem? Então, quando eu for trabalhar com o calor, eu sempre tenho que imaginar uma curva. Então, se eu for pensar numa curva de aquecimento, do sólido para o líquido há uma elevação de temperatura. A mistura entre líquido e sólido não existe mais mudança de temperatura, a temperatura permanece constante. E assim você vai seguindo essa idealização, que não muda, tá? Então, se eu for definir em termos mais práticos, eu diria, se houver mudança de temperatura, o calor é sensível. Se houver mudança de fase, o calor é latente. E atente-se para o seguinte fato. Se a temperatura muda, a fase não muda. Se a fase muda, a temperatura não muda. Tudo bem? Se uma mudar, a outra não vai mudar. Como calcular a quantidade de calor sensível? Essa é extremamente simples. É uma formulazinha bem simples. E a gente tem que atentar-se para quais são as características que eu tenho que observar no problema para que eu possa utilizar o calor sensível. Então, digamos assim, ó, se a temperatura e a massa elas variam em proporções, ou se a temperatura ela muda de acordo com o que a gente chama de constante de proporcionalidade, que seria a massa, eu tenho que observar que esse material obedece o calor sensível. Existe uma frasinha para a gente tentar memorizar, tá? Mas antes de memorizar a frase, vamos observar aqui, ó. Q, M, C, delta T, coisas que já são conhecidas por nós. Quantidade de calor, massa, variação da temperatura. Lembre-se que essa letrinha grega aqui, esse triângulo chamado delta, significa variação. Então temos variação de temperatura. E esse Czinho que apareceu aqui? Bem, esse Czinho chama-se de calor específico ou calor sensível específico. E ele muda de acordo com a substância que você está trabalhando, tá? Não é uma característica do corpo, é uma característica da substância que compõe esse corpo. E a frase é o que macete. Sempre que falar do calor sensível, você fala do que macete. Lembre disso, tá? E aí definimos assim, ó, calor específico é a quantidade de calor necessária para variar 1 grau de temperatura de uma unidade de massa. Usualmente falando, no Sistema Internacional de Medidas, a massa é medida em quilogramas, mas aqui, como a gente não está usando usualmente o Sistema Internacional de Medidas, estamos usando a caloria, que não faz parte do Sistema Internacional de Medidas, vamos usar a massa em gramas, tudo bem? E aí nós temos aqui uma tabela que nos diz o calor sensível, o calor específico de algumas substâncias mais populares, né? Mais conhecidas. Então temos a água, que é o maior da natureza, o alumínio, a areia, o cobre, o ferro, o gelo e o vidro. Capacidade térmica é uma grandeza física que vai dizer a mim, só que essa grandeza está associada ao corpo, tá? Não à substância, vai dizer para mim a relação entre a energia térmica e como essa energia térmica mudou com a temperatura. Então, se eu for pensar em termos de fórmulas, eu diria que é a razão entre energia térmica dividido pela variação de temperatura. E é uma observação aqui, olha. Lembra que eu falei no início. Capacidade térmica é uma propriedade do corpo e não da substância, tá? O calor específico é que é uma propriedade da substância. Então, vamos a alguns problemas para a gente exercitar essa ideia, né? Esse é um problema de calor sensível. Por que vai ser um problema de calor sensível? Presta atenção. Um corpo de 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico 0,4, as unidades, tá? Calorias, gramas, graus Celsius. Determine, letra A quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 graus para 35 graus Celsius. Depois ele pergunta, que quantidade de calor deve ceder o corpo para que sua temperatura diminua de 15 graus Celsius? Gente, ceder, lembre-se, é liberar. Eu vou ter que contrair uma quantidade de calor e essa quantidade vai ser negativa, representando que esse corpo está perdendo energia térmica. Se sua temperatura se eleva, ele ganha energia térmica. Se sua temperatura diminui, ele libera essa energia térmica que ele recebeu. E por último, pergunta a capacidade térmica do corpo. Vamos lá. Letra A é bem simples. Primeira coisa que eu faço, anotar os dados que ele deu para mim no problema. Então, ele disse para mim a massa, o calor específico
e a temperatura do início e do fim. Com isso eu posso calcular o que chama de variação de temperatura. Final menos o início, 35 menos 5. Então já temos 30 graus Celsius de variação de temperatura. E agora preciso calcular a quantidade de calor. Como nesse problema específico houve variação de temperatura, então, de fato, o calor aqui é sensível. Eu não tenho como saber o estado físico que esse corpo está, tá? Porque eu não sei que substância é essa. Eu precisaria saber que substância é essa. Se fosse a água, não é, tá? Por causa do calor específico ali, que é pequeno. Se fosse a água estaria no seu estado sólido. No seu estado líquido. Então vamos lá. Quantidade de calor sensível. Massa, calor específico, multiplicado pela variação de temperatura. É o que macete. Substituindo os dados que ele deu a mim no problema. Ficaria dessa forma. Massa, calor específico e a variação de temperatura. Então, 200 vezes 0,4 vezes 3, isso nos dá 2.400 calorias. Letra A, muito simples. Letra B, ele quer saber qual é a quantidade que o corpo deve liberar, a quantidade de calor que o corpo deve liberar. Olha, a variação de temperatura negativa, ele falou, diminua de 15. Então ele quer que faça uma variação e essa variação seja negativa a 15 graus. Vamos lá, a mesma fórmula, massa e calor específico vão ser os mesmos, só a variação de temperatura que mudou. Nessa situação específica, olha, quantidade de calor, ele precisa liberar 1.200 calorias. Gente, para um pouco e olha para o problema que você fez na letra A. A temperatura mudou 30 graus. Você tem 2.500 calorias. Nesse caso, ele quer que ela mude 15. Pô, tem que ser metade, né? E como vai ser liberado, tem que ser negativo. Dá até para você fazer esse problema sem calcular, pensando, raciocinando. Por último, a capacidade térmica do corpo. Para fazer a capacidade térmica do corpo, eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu faço a variação de temperatura dividido pela quantidade de calor, ou simplesmente eu observo que se eu eliminar a variação de temperatura do problema e considerar só as características que constituem o corpo, que seria a massa e o calor específico, eu apenas multiplicando essas duas grandezas eu posso encontrar também a capacidade térmica do corpo. Então, se eu fizer a multiplicação dessas duas grandezas, olha, eu vou achar a capacidade térmica do corpo, que nesse caso são 80 calorias a cada grau Celsius. Tudo bem? Problema simples, extremamente prático e que a gente fez de maneira muito simples. Vamos continuando. Eu coloquei alguns exercícios para que vocês tentem fazer, tá? Após esses que eu estou fazendo, e aí depois vocês tentem fazer sozinhos, tá? Qualquer coisa, você entra em contato que eu posso tirar sua dúvida. Problema número 2. A temperatura de 100 gramas de um líquido cujo calor específico é de 0,5 calorias gramas graus Celsius sobe de menos 10 graus até 30 graus. Lembre-se, atente-se para esse fato. Quando você for calcular a variação de temperatura, é fim menos início, nunca o contrário. Final menos o início. Não importa se o início é negativo, é sempre fim menos o início. Em quantos minutos será realizado esse aquecimento com uma fonte que fornece 50 calorias por minuto? Então vamos lá. Mesma estratégia, anotar os dados que ele deu para mim no problema. Então ele me disse a massa, me disse o calor específico e me disse temperatura de início e fim. Com isso eu posso calcular a variação, olha. Final menos o início, mas o início já é negativo, então isso aqui vai passar a ser positivo. Vai ficar 30 mais 10, que vai dar 40. E aí primeiro eu preciso calcular a quantidade de calor, para depois calcular quanto tempo será necessário. Ó, a fórmula, que macete. Ó. Massa, calor específico, variação de temperatura. Teremos 100 vezes 0,5 vezes 40, que são os dados que ele deu para mim no problema. E aí nós achamos 2.000 calorias. O que eu faço com essas 2.000 calorias? Eu vou relacionar com a ideia que ele deu para mim no problema. 50 calorias por minuto. 50 calorias a cada 1 minuto. 2.000 calorias serão x minutos. Faço aqui um meio pelos extremos, ó. 50 vezes x. Faço um cruz, credo. Cruz, credo. 50 vezes x, ó. 2.000 vezes 1. Eu vou eliminar um zero de cada lado, se preferir, ou pode passar dividindo também. 2.000 dividido por 50. 2.000 dividido por 50 eu acho 40. Então, nessa situação específica, esse corpo vai levar 40 minutos para sair de menos 10 graus até 30 graus. Tudo bem, gente? Continuando. Eu coloquei 4 problemas para que vocês tentem fazer sós. E esses problemas seguem a mesma ideia
desses dois outros problemas que fiz anteriormente. Espero que vocês tentem, qualquer dúvida entre em contato. Vamos continuar. Quantidade de calor latente. Bem, o calor latente ele é todo especial, lembre-se, porque no calor latente não ocorre mudança de temperatura, o que ocorre é mudança de fase. Como não ocorre mudança de temperatura, chamamos coeficiente de calor latente a razão entre a quantidade de calor e a massa que o corpo possui. E aí isso é popularmente chamado também como calor latente, ou quantidade de calor latente ou calor latente, ou coeficiente de calor latente. E aí as unidades usuais dele, ou você relaciona no sistema internacional, que seria o joule por quilograma, ou, como nós não estamos trabalhando no sistema internacional, calorias por gramas. E aí eu coloquei alguns coeficientes de calor latente de algumas substâncias para cada temperatura específica. Então, por exemplo, a 0 graus Celsius e a 100 graus Celsius, respectivamente, a água está em fusão e em ebulição ou vaporização. E aí nós temos aqui, olha, nessa forma de vapor. E aí nós temos aqui o calor de fusão, o calor latente de fusão e o calor latente de vaporização ou ebulição. E de algumas outras substâncias. Já quando a gente for falar de troca de calor, o que seria troca de calor? Seria como é que ocorre o fluxo de calor, como é que ocorre essa forma de interação térmica entre os corpos? Bem, a gente pode ter o seguinte, ó, se você tem dois corpos colocados num recinto termicamente isolado, quer dizer que eles não recebem energia de um meio externo e nem liberam essa energia para o meio externo, eles não trocam calor com o ambiente. Então, se você tiver uma situação em que esse corpo A está mais quente que o corpo B, consequentemente o A vai transmitir o calor para o B. Só que vai transmitir infinitamente? Não. Ele vai transmitir calor até que os dois se igualem, se equiparatem, suas temperaturas sejam as mesmas. Ao fazer isso, a quantidade de calor liberada por um será exatamente a quantidade absorvida pelo outro. E aí nós dizemos assim, ó, a quantidade de calor trocada entre os corpos é tal que a soma da quantidade recebida com a quantidade cedida é nula. De fato, se eu libero e liberar é negativo, e se eu recebo é positivo, o ato de somar duas coisas iguais com sinais trocados, isso tem que ser zero. De fato, ó, menos 50 com 50 dá zero. Ok, então vamos a um problema específico de equilíbrio térmico. Um broche de massa de 20 gramas a 160 graus Celsius é colocado em 28 gramas de água inicialmente a 30 graus Celsius. Qual a temperatura final de equilíbrio térmico, admitindo trocas de calor apenas entre a prata e a água? Gente, atente-se ao fato de que 160 e 30 não é a temperatura final nem temperatura inicial, tá? É a temperatura inicial de cada uma das substâncias. Então, se eu for observar isso num gráfico, é necessário que se faça a construção de um gráfico para fazer a solução do problema, porque fica mais simples tentar resolver o problema quando eu tenho uma visualização do problema. Eu diria assim, ó, prata, começa em 160 e chega a um ponto que eu não conheço, chamado ponto de equilíbrio. Água, começa em 30 e chega num ponto de equilíbrio que eu não conheço, que é o que ele pergunta, qual é essa temperatura? Então, como ocorre temperaturas aí, variação de temperaturas, eu vou observar que nesse problema, para poder resolver esse problema, eu preciso do calor sensível, já que ocorre variação de temperatura. Agora, o que eu não conheço aí é o valor desse ponto de equilíbrio. Mas essa é a pergunta que ele faz e essa é o X do problema. Então, se eu for calcular a temperatura, a variação da prata ou a variação da água, ficaria assim, ó. O fim é X, no caso da prata. E o início é 160, X menos 160. No caso da água, o início é 30, o final é X. Então, é X menos 30, ok? Substituindo os valores de massa e calores específicos de cada um dos casos. Ó. No caso da prata, a prata tem 20 gramas de massa e tem 0,056 de calor específico. No caso da água, a água tem 28 gramas de massa e 1 para referência do calor específico. Multiplicando esses termos, ó, multiplicando 20 vezes 0,056, eu vou achar 1,12. Então, eu vou ter que multiplicar isso por x, porque eu preciso fazer algo chamado de propriedade distributiva da multiplicação. Ó, vou ter que multiplicar por x e multiplicar pelo 160. O resultado dessa multiplicação pelo 160 vai dar isso. Ó. Vou fazer a mesma coisa com 28. Vou multiplicar pelo x e multiplicar pelo 30. Eu vou organizar os termos ao máximo. Fazendo essa organização vai ficar assim. Aí eu passo o negativo para o outro lado da equação e passo o 28 dividindo. Eu vou achar aproximadamente 36. Ou seja, 36 graus Celsius vai ser a temperatura que a água
vai estar equilibrada com a prata. Os dois vão chegar num ponto que não haverá mais troca de calor, porque não haverá um corpo quente e um corpo frio. Haverá os dois corpos com a mesma temperatura, chamada temperatura de equilíbrio térmico. Tudo bem? Eu coloquei esses 3 outros problemas referentes a equilíbrio térmico para que vocês tentem fazer. A ideia vai ser exatamente a mesma que eu fiz nesse problema. Tudo bem? Atente-se para o último problema. O último problema não é necessário que você faça, porque existe um conceito de capacidade térmica que eu vou deixar para falar num outro vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido esses conceitos e até a próxima aula.